Salve galera, professor Rafael aqui na área e venho trazer hoje para vocês adição e subtração dentro do conjunto dos números inteiros. Isso mesmo, você vai aprender as regrinhas básicas de adição e subtração que sempre te atrapalham na hora de resolver qualquer exercício. Sempre se embola com os sinais positivos e negativos. Então a ideia daqui hoje é você sair aprendendo de vez essas regras e sinais. Para maiores informações também acesse lá a minha plataforma digital no Instagram, @bizu do tio Rafa. E se você gostar do nosso vídeo, curta, compartilha e divulgue com os seus amigos para a gente continuar divulgando aqui o nosso trabalho. Beleza? Sem mais delongas, vem comigo e vamos lá! Vamos lá, galera, para vocês verem aqui agora e saírem daqui voando em adição e subtração em Z, tá? Repara que nesses primeiros números aí, a gente só tem números positivos. Rafael, como assim números positivos? Eu tenho o mais 4, o mais 6, o mais 8 e o mais 9. Todos esses números são positivos, ok? Então, se você não lembra quem é que é número positivo e número negativo, assiste lá a nossa aula falando sobre números positivos e negativos, os conceitos básicos, ok? Então, continuando aqui o nosso assunto. Eu sempre falo para o meu aluno que quando a gente fala com valor monetário, ou seja, quando a gente fala em dinheiro, o aluno nunca erra a conta, porque ninguém gosta de perder dinheiro, correto? Então, olha só. Você tem R$ 4, ganhou R$ 6, ganhou R$ 8, ganhou R$ 9. Ao todo, quanto você tem? Então, você raciocinando, né? Você faz a conta. Mais 4 mais 6 dá mais 10. Mais 10 mais 8, mais 18. Mais 18 mais 9, mais 27. Então a sua resposta é um número mais 27. Beleza? Bem tranquilo, né? Agora vamos aqui ao nosso segundo exemplo. Eu tenho menos 5, menos 8, menos 7, menos 10 e menos 11. Todos esses meus números aí agora são números negativos. Então pensa de novo na questão monetária, beleza? Só que agora você não tem. Você está devendo 5, depois deve 8, depois deve 7, depois deve 10, depois deve 11. Ou seja, tem maior caloteiro, né? Está devendo todo mundo. Mas se você está devendo, então você deveu 5 e deveu 8. Ao todo você deve 13. Depois deveu 7, o 10 e o 11. Agora, desses dois juntos aqui, da sua dívida, você está devendo 20, ó. Deve 10 e deve 11. Sua dívida ainda aumentou, ó. Agora a sua dívida é 30. E ainda tem 11 de dívida. Então, ao todo, a sua dívida é 41. O que isso quer dizer, Rafael? Quer dizer o seguinte, ó. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Gravem isso. Quando você tiver operações de soma e subtração, sinais iguais, repete o sinal e soma. Vai ser só sucesso para vocês fazerem a continha, beleza? Mas, Rafael, é só isso? Eu lembro que pode aparecer questões que envolvam parênteses, colchetes e chaves, não é isso? É. Mas antes disso, vamos ver outros exemplos para vocês verem como é que fica a nossa situação, beleza? Vem comigo. Vamos lá, gente. Agora aqui a gente tem uma outra situação. Observa bem que agora os meus números, apesar de serem os mesmos, os sinais deles estão trocados. Eu tenho aqui um número positivo e aqui um número negativo. Depois eu tenho novamente um número positivo e depois um número negativo. Como é que eu faço isso, Rafael? Bom, vamos lá. Primeiro,
você tem R$4 e gastou R$6. O que significa? Você gastou mais daquilo que você tinha. Você tinha 4 e gastou 6. Logo, você ficou devendo R$2. Ok? Repetiu o 8 aqui e o 9. Agora vem a sua próxima conta. Você estava devendo R$2 e pagou 8. Opa, você pagou mais daquilo que você devia. Logo, sobrou. Teve um troco de R$6. Repetindo o 9, eu tenho aqui agora R$6. E novamente você gastou mais do que você já tinha. Você gastou R$9. Então, você ficou devendo R$3. Apareceu aqui as cores da caneta, né? Mas deu para entender, né? Então, você está devendo R$3. Olha o nosso exemplo de baixo, tá? Eu tenho aqui, de novo, um número negativo, depois um número positivo. Negativo, positivo. E por último, um número negativo. Rafael, como é que eu faço? A mesma história do que a gente fez no exemplo de cima, ok? Vamos lá. Você está devendo R$5. Pagou 8, logo, você ficou devendo ou ficou sobrando dinheiro para você? Ficou sobrando, né? Porque você pagou mais do que você devia. Então você pagou e ainda ficou com R$3. Agora 7, 10 e 11. Beleza? Então, ó, você tem R$3 e gastou 7. Gastou mais do que você tinha. Então agora você ficou devendo R$4. Então, ó, R$4. Daqueles R$4 que você ficou devendo, você pagou com uma nota de 10. Logo, você ainda ficou devendo? Não, né? Porque a quantia que você pagou é maior daquela que você devia. Então ainda sobrou R$6 para você, tá? E ainda tem o 11 aqui. Você tem R$6 e gastou 11. Logo, você ficou devendo R$5. Então, essa é a nossa ideia, tá? Qual é a ideia? Sinais diferentes, tá? Você repete o sinal do maior valor absoluto e subtrai. Rafael, como assim? Vamos pegar o nosso primeiro exemplo lá, que eu vou apagar aqui toda a conta que a gente fez. E a gente vai aplicar essa regrinha aí, ó. 4 e 6. Esquece o sinal. Qual deles tem o maior valor absoluto? Não é o 6? Então eu vou colocar o sinal dele, ó. Por quê? Ó? Sinais diferentes. Repete o sinal do maior valor absoluto. Então 6. E subtrai. 6 menos 4, 2. Repetimos o resto. 2 e 8. Quem tem maior valor absoluto é o 8, correto? Sinal de mais e subtrai. 8 menos 2, 6. 6 e 9. Quem tem maior valor absoluto é o 9. Sinal dele e subtrai. 9 menos 6, 3. Encontramos a mesma resposta. Então, sinais diferentes. Repete o sinal do maior valor absoluto e subtrai. Mas é claro que eu não vou te deixar na mão. Quando não tiver parênteses, colchetes e chaves, você pode fazer de uma forma mais rápida. Rafael, como assim? Pega esse bizu aqui. Olha pra gente esse nosso último exemplo aqui. Eu vou circular somente os valores com o mesmo sinal, ou seja, os valores negativos. Então tem aqui, ó, o menos 5, o menos 7 e o menos 11. E vou circular aqui com uma outra cor, né? O mais 8 e o mais 10. Repara que aqui a gente pode aplicar a regra que você viu ainda agora, anteriormente, de sinais iguais. Ó. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Então, todos que estão amarelos são negativos. Então, já vou repetir o sinal. Ó. Menos. E vou somar. 5
mais 7, 12. 12 mais 11, 23. Agora o que está circulado em verde são sinais positivos. Repete sinal e soma. 8 mais 10, 18. Chegamos daqueles 5 números a somente 2. E cai nessa regrinha aqui, ó. Sinais diferentes, repete sinal do maior valor absoluto. Então, 23 e 18. Maior valor absoluto é o 23. Então, vou colocar o sinal dele, ó. Menos. E subtrai. 23 menos 18, 5. Você encontra a mesma resposta de uma forma mais rápida. Beleza, gente? Então, bem tranquilo, bem fácil essa nossa primeira dica aí para adição e subtração em inteiros. Agora vamos ver o que acontece quando tem um sinal antes de um parênteses e antes de um colchete. Como é que fica a nossa conta? Beleza? Vem comigo. Continuando aqui, gente, agora a gente tem uma adição de números inteiros. Repare que os números todos estão entre parênteses, beleza? E esses números entre parênteses aí, tá? Tem sinais positivos e negativos. Então tem uma adição, seja com número positivo, seja com número negativo. Esse sinal de mais aí que está fora do parêntese, ele tem uma função, tá? Qual é a função dele? Esse cara aqui, o mais, tá? Ele tem a função de preservar. Para quem não sabe, preservar significa manter. Ou seja, ele vai manter o sinal do número que está dentro do parênteses. Ou seja, antes de fazer a conta, eu vou começar a retirar os parênteses. Então ficaria com a seguinte conta. Não tem sinal na frente desse mais 4, então fica somente o mais 4. O mais preserva, ou seja, ele mantém aquele sinal que está dentro do parênteses. Menos 6. Esse mais aqui mantém o sinal que está lá. Mais 8. E o próximo mais aqui mantém o sinal que está lá dentro do parênteses. Então seria menos 9. A partir daí, você aplica as regrinhas que a gente viu anteriormente. Então eu vou fazer essa daqui, ó. Mais 4, mais 8. Sinais iguais, repete sinal e soma. 12. Menos 6, menos 9. Sinais iguais, repete sinal e soma. 6 mais 9, 15. Sinais diferentes, repete sinal do maior valor absoluto. 12 e 15. Quem é maior? 15. Mas falando que maior é o valor absoluto, não é o maior número, hein? Então, menos e subtrai. 15 menos 12, 3. Achamos a resposta. Ok, gente? Belezinha? Segundo exemplo, mesma história. Menos 5. O que o mais faz lá? Mantém. Mais 8. O que o mais faz lá? Mantém. Menos 7. Mais 10. Menos 11. Logo, vamos pegar aqui e aplicar nossa regrinha. Ó. Sinais negativos, todos são iguais. Repete sinal e soma. 5 mais 7, 12. 12 mais 11, 23. E agora, a gente tem aqui, ó, mais 8 e mais 10. Sinais iguais, repete sinal e soma. 18. Chegando ao final de dois sinais diferentes. Aquele de maior valor absoluto é o 23, então ele fica negativo. E subtrai 23 menos 18, 5. Beleza? É claro que você já deve estar se perguntando, né? E se fora do parênteses, o sinal ao invés de for positivo, ele seja negativo. O que ele faz? Vem comigo que eu vou te explicar. Tá aí, gente, sinais negativos agora. Agora realmente você tem uma subtração de números negativos, ou seja, eu tenho um número sendo subtraído, independente do sinal de acompanhar ele ser positivo ou negativo. Então a gente viu que aquele sinal positivo fora do parênteses, ele tinha a função de preservar o sinal dentro do parênteses. Agora aqui, repare, eu tenho um sinal
negativo. Qual é a função desse sinal para ele dentro do parênteses? Ele vai alterar. Esse nosso alterar vai inverter o sinal que está ali. Ou seja, o número, se ele for positivo, vira negativo. Se ele for negativo, vira positivo. Então, vamos lá. Primeiro parênteses. Mais 4. Não tem nenhum sinal fora desse parênteses. Retiro. Agora o menos altera lá. Então vai ficar mais 6. Aí esse menos aqui altera ali. Então vai ficar menos 8. E esse menos aqui altera aqui. Vai ficar mais 9. Podemos aplicar a nossa regrinha bem simples. Positivo, positivo, positivo. Então, ó, sinais iguais, repete o sinal e soma. 4 mais 6, 10. 10 mais 9, 19. Sinais diferentes, agora que a gente tem ali, repete o sinal do maior valor absoluto, que é o 19, mais e subtrai. 19 menos 8, 11. Pronto, encontramos aqui. Sempre coloquem como primeira opção o sinal da sua resposta. O que vai fazer você errar a conta ou se embolar durante a conta não é o resultado final, mas sim o sinal, tá? Sempre foque em primeiro colocar o sinal, porque aí é sucesso para você acertar a conta. Vamos continuar aqui então, ó. Nosso segundo exemplo, esse menos altera. Na frente do menos 5 não tem nada, então vai ficar com menos 5, menos 8, ok? Agora aqui, ó, altera. Vai ficar mais 7. Aqui, altera. Vai ficar menos 10. E por último, a nossa cores aqui, esse daqui altera. Mais 11. Pronto. Vamos aplicar aqui, ó. Menos, menos, menos. Sinais negativos. Todos os sinais negativos, repete o sinal e soma. 5 mais 8, 13. 13 mais 10, 23. E ali, 7 mais 11, ou seja, o 7 positivo, o 11 positivo. Sinais iguais, repete o sinal e soma. 18. Menos 23 mais 18 vai ser igual a menos 5. Beleza, gente? Então, a ideia central, quando houver sinais fora do parênteses, é essa. Vai alterar. Então, fique sempre ligado nisso. Procure primeiro fazer as sinalizações, depois você se preocupa com as operações. Adição e subtração, feita aí. Beleza? Espero que vocês gostem. Curta, compartilha com seus amigos aí, que vai ser maior sucesso poder ter as notas em matemática bem altas aí na sua prova, caso você não tenha entendido. A ideia aqui é sempre ajudar você. Tranquilo? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre multiplicação e divisão e vocês vão ter novas regrinhas de sinais, que é o terror, geralmente, das aulas de matemática, os sinais. Mas vem comigo que tudo vai ficar mais certo. Beleza? Até a próxima, gente!